Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos numa série de vídeos dentro de uma playlist em que eu estou te ensinando a trabalhar com o Ansible desde a instalação até modos mais avançados dentro do Ansible. E nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a trabalhar com um condicional. Então ele só vai executar a tarefa se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, ele pode continuar ou simplesmente abortar a execução do seu playbook. Você vai determinar que ele precisa passar por uma condição e se a condição for verdadeira, ele executa. Se não for, ele dá continuidade ou não no seu playbook. Bacana? Me chamo Marcones Nunes, sou criador do canal. Estou aqui para te ajudar em mais essa etapa. Vamos lá? Vamos para o terminal. Eu vou criar então um playbook, vou criar aqui um diretório chamado condicional, tá? Aí dentro dele eu vou copiar novamente aqui o nosso inventário e também o nosso arquivo de configuração, tá? Então dentro do diretório, o inventário, copio os dois, só revendo, né, que são aqueles arquivos base que a gente já criou aqui em vídeos anteriores. Então se você não viu a explicação nos vídeos lá no início, né, o segundo vídeo da série, eu ensino como configurar, né, o arquivo, criar esse arquivo de configuração, explico um pouco mais sobre ele e também sobre o nosso inventário, né, que é as listas de máquinas e os grupos das máquinas que nós estamos executando, tá? Então vamos lá, vamos criar então um playbook. Eu vou chamar esse playbook de CYML condicional, né? Então vamos colocar ele aqui. Ele vai executar uma tarefa. Vamos colocar essa tarefa como algo tranquilo, ó. Demonstrando a condicional, tá? Bom, vai ser esse nome aí. Vamos executar ele dentro dos hosts AS Client, tá? Então ele deve executar dentro daquele agrupamento de grupos, né? Então, ou seja, nos dois hosts que eu tenho aqui dentro. Vou criar então aqui, vamos pedir para ele fazer a coleta do get. Não, o getFact ele já vai fazer por padrão, né? Então não precisa eu declarar que eu quero que ele faça essa coleta, porque ele já faz por padrão, tá bom? Então nós vamos criar aqui algumas variáveis. Vou colocar assim, ó, suporte distro, tá? Então nome qualquer. Eu quero colocar como suporte distro e na minha lista aqui de distros suportados eu vou colocar assim, ó, Debian, e também vou colocar Debian é com D maiúsculo, né, e Ubuntu, né? Ele vai então checar, né, ou seja, eu vou passar duas distribuições aqui, Debian e Ubuntu, tá? A ideia é que realmente ele faça esse teste, não é o que nós queremos, tá? Depois eu vou ter que alterar aqui, porque eu não tenho nem Debian nem Ubuntu nesse meu exemplo, aqui eu estou trabalhando com o CentOS, tá? Então, mas vamos lá, ó. Task, vou criar aqui então a task e vocês vão entender o porquê disso, tá? Então vamos lá, vamos dar um nome para ele aqui, verificando se o pacote está instalado, tá? Então eu vou criar aqui uma condição rodando o comando yum e dentro do comando yum eu vou verificar se o pacote httpd ele está instalado, né? Então eu vou colocar aqui o state como present, né? Quero verificar se ele está instalado. Bom, na prática, se ele não tivesse instalado, ele instalaria, né? Que o comando yum faz isso, tá bom? Mas ele só vai fazer isso se ele passar nessa condição. Então aqui eu vou adicionar o yum, né? Então essa opção, né, que nós temos aqui dentro do módulo, dentro na verdade da tarefa, ele é adicionado para que ele faça um teste. Então existe alguns testes e aí eu vou pegar com base no nosso getFacts, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó, Ansible distribution, ok? E ele vai verificar se dentro da variável contém, né, ou se dentro da distribuição que eu pedi. E aí como eu coloquei aqui, ó, suporte distro, eu quero que ele cheque exatamente se dentro da variável suporte distro, ou seja, dentro do Debian ou dentro do Ubuntu, esse pacote está instalado. Então ele só vai realmente atender isso aqui se passar pelas distribuições, ou seja, se a distribuição que eu for executar esse meu playbook, ela estiver dentro da distribuição suportada, que é a distribuição Debian ou distribuição Ubuntu, ele faz a instalação. Se não passar no teste, ele então não vai executar essa tarefa, só que também não vai dar erro, ele simplesmente vai ignorar
essa tarefa e vai partir para uma próxima tarefa, tá? Então, é um exemplo simples, porém, eu coloquei aqui as distribuições que eu quero que ele verifique. Tem que ser Debian ou tem que ser Ubuntu. Se for Debian ou Ubuntu, né, estiver aqui dentro, é suportada a distribuição, tá? Então, ele vai trabalhar. A gente poderia vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, o Ansible, tá? Facts, tá? Para que ele faça, então, a coleta dos fatos. Tá, ok? Mas isso é padrão, então ele já vai fazer essa coleta, tá bom? Então, nós vamos pedir para ele executar assim, tá bom? Então, vamos lá. Vou executar, então, nosso playbook. Vamos verificar primeiro se o playbook passa aqui na sintaxe, né? Sintaxe check. Opa, ele deu uma falha lá na opção name, né? Bem na primeira linha. Bom, como eu já disse, não necessariamente pode ser um erro nessa linha, pode estar em uma outra linha abaixo, tá? Então vamos abrir aqui o arquivo, vamos identificar o que houve aqui. Ah, sim, não é Ansible Facts, né? Então aqui eu coloquei errado. É Getter Facts, tá? Para ele coletar os fatos. Agora sim, né? Passou. Tá? Dá pausa no vídeo aí, verifica lá o nome correto lá que eu digitei e vamos à execução. Vou dar um Ctrl L para limpar a linha, né? Limpar ali o terminal. Então, coletando, né, a tarefa. Isso é uma tarefa padrão, eu coloquei ali só para, né, mais uma condição, mas na verdade ele já é padrão fazer essa coleta. Bom, observe então que ele verificou, né, se o pacote está instalado, mas ele na verdade não executou, ele pulou, ele saltou, porque era uma atividade que ela tinha uma condição e ela não foi atendida. Então isso aqui identifica que ele não conseguiu identificar Debian nem Ubuntu nessa minha distribuição. Eu vou executar novamente, vou colocar aqui o verbose, né, para que a gente veja, né, a saída. Ó. Vamos então esperar aqui a coleta. Ok, então ó, veja como funcionou. Ele verificando o pacote instalado. Na primeira máquina, ele então saltou, né? Então o change aqui deu como falso, porque ele não conseguiu pular. Então ele vai pular porque a condição, o resultado deu falso. Então por isso que ele não executou, porque o resultado deu falso, tá? Então não era a distribuição esperada, tá ok? Eu fiz isso proposital porque a nossa distribuição que a gente está utilizando é o CentOS. Então vamos editar aqui o nosso playbook. Vou editar aqui a condição e vamos mudar aqui, né? Então, em vez de Debian, tá? O sistema suportado aqui vai ser o CentOS, tá? E aqui vai ser Red Hat, ok? Vamos ver então se ele passa agora na condição. Pode ser um CentOS ou pode ser um Red Hat. Bom, ele deu falha, na verdade, de novo, ó, deu como falso, porque ele não passou de novo na condição, tá? E aí vamos identificar o porquê que ele não passou nessa condição. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, utilizando então o módulo. Eu quero que ele execute, por exemplo, aqui no nosso... vamos colocar em todos os hosts, né? Pode ser em todos. O módulo setup, tá? Só que eu vou pedir para ele trazer, filtrar aqui, apenas onde ele encontrar o distribution, né? Bom, como vocês podem ver, ele, quando ele vai testar lá o Ansible Distribution, que foi exatamente a condição que eu coloquei, que eu precisaria que essa condição ela fosse CentOS. Olha como que está escrito do CentOS. Então é um detalhe que você precisa entender, né? Qual o nome que dá na saída do Ansible Facts. Quando ele faz a coleta, qual é a informação que ele vai trazer, né? Então a minha condição ela ficou falsa porque CentOS está escrito somente com C maiúsculo e ele precisa que o OS esteja maiúsculo. Então vamos corrigir o nosso playbook, tá? Que é o CE. Né? E aqui, ó, então eu coloquei o OS minúsculo. Vamos colocar agora maiúsculo, tá? Vamos então agora na execução do nosso playbook. Vou colocar com "-v" para ver a saída, né? Perfeito, ele terminou então. Olha o que ele identificou. Ele fez então o get facts nos dois hosts, bacana, ok, né? Tudo ok. Quando ele foi verificar se o pacote está instalado, ele verificou então nesse host, ó, e o change ficou falso porque deu resultado 0. Bom, resultado 0 no shell é um resultado com sucesso.
Então ele testou para verificar se o pacote já estava instalado, e o HTTPD já está instalado nesse host, que é o AS Client 01, foi o playbook que a gente fez a instalação. Já no AS Client 02, ele não encontrou, tá, o pacote instalado, então ele teve que fazer o tend true, né, ou seja, instalar. Essa foi exatamente o que nós pedimos, mas ele instalou. O amarelinho aqui significa que teve uma alteração. Então no relatório final aqui ele me mostrou que ele fez duas atividades, a coleta e a tentativa de instalação. Tá? Não teve nenhuma alteração porque o pacote já estava instalado, mas passou na condição, era um CentOS. Tá? E aqui também, ó, passou na condição, ele fez duas atividades e teve uma alteração, que foi a instalação do pacote. Se eu rodar novamente, ele então deve me mostrar a saída sem precisar mudar em ninguém, porque agora sim as duas máquinas já têm o pacote instalado. Tá aí, ó, os dois pacotes, ou melhor, os dois servidores já têm o pacote instalado tranquilamente. Eu posso trabalhar ainda com múltiplas condições, em que eu posso verificar, por exemplo, se eu fizer a tentativa aqui de instalação do CentOS, beleza, ele fez a instalação, mas digamos que eu queira verificar se a instalação do CentOS que eu estou utilizando é a versão 7 ou é a versão 8. Então eu poderia também buscar essa informação lá no GetFacts para saber como que ele vai tratar esse dado, e aí eu coloco a condição, se for CentOS e se for versão 6, faça uma tarefa. Se for Red Hat e versão 6, faça essa tarefa. E se for um CentOS versão 8, faça outra tarefa. Então eu poderia colocar a condição com, colocar o questionamento para múltiplas saídas, né? Então eu quero que realmente ele faça múltiplas condições. Então eu teria como utilizar esse exemplo. Por exemplo, também eu posso utilizar aqui também o seguinte, verificando, o CentOS, mas eu preciso que ele tenha uma versão específica de kernel, então eu verifico, é o CentOS? É versão 7? Utiliza tal kernel? Então eu posso colocar 3 condições e as 3 precisam ser verdadeiras para que ele consiga executar a ação. Este seria um cenário, né? Um exemplo. Ok? Vamos a um exemplo aqui. Ó. Na hora que eu executei aqui o comando setup para buscar sobre distribution, vamos ver qual foi a saída, né? O que ele me mostrou aqui na saída. Então veja, ó, ele traz aqui o Ansible Distribution como o CentOS, e ele tem uma outra aqui que ele coloca, ó, Ansible Distribution Version, onde ele verifica se a versão é versão 8. Então eu poderia colocar a condição exatamente para identificar se essa versão, se essa distribuição e essa versão são compatíveis. Tá? Então vamos editar de novo aqui o nosso arquivo, o CE, e eu vou colocar essa condição. Opa, faltou aqui a extensão. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ele vai colocar essa condição aqui, se Ansible Distribution. Aí eu vou tirar aqui essa parte final, tá ok? Eu vou colocar se essa distribuição ela é igual a CentOS, tá? Então se ela for igual a CentOS, né? Então eu posso até tirar essa opção aqui de variável agora que eu não vou mais utilizar, né? Tá? Então agora eu vou colocar a condição seguinte, se for CentOS, essa é uma condição, tá? Eu preciso que essa condição seja verdadeira. E também eu preciso que a condição seja verdadeira se, vamos colocar aqui o campo, se Ansible Distribution seja igual à versão 8. Então ele só vai executar a instalação se porventura for CentOS na versão 8. Então o end aqui seria a minha palavrinha reservada aqui para que ele então faça o teste, tá? Então a primeira condição é CentOS e a distribuição é versão 8. Então veja que no GetFacts a gente poderia pegar várias opções ali, né, e adicionar aqui dentro. Eu teria também a opção, tá, de executar assim, ó, eu poderia colocar aqui, ó, OR, né? Então eu estou dizendo o seguinte, é um Ansible Distribution versão 8, podemos até fazer o seguinte, ó, digamos que eu queira que ele procure para ver se é igual ou se a distribuição é Red Hat, tá? Igualzinho à etapa anterior, só que eu coloquei aqui a condição para que ele verifique. Ela vai ser verdadeira se a distribuição for CentOS, então ele faz a instalação, ou se a distribuição for Red Hat, ele também faz a instalação. Tá vendo? Então eu coloquei duas condições que precisam ser verdadeiras para que ele então execute esta ação.
Beleza? Então, essa seria uma forma, né, de execução. Eu vou deixar assim, ó, com a versão 8, só para que a gente veja, tá? Aí, nesse caso, eu não vou colocar um OR, né? Eu tenho que colocar aqui um AND, tá? Porque aí, no caso, ele precisa que as duas condições sejam verdadeiras. No exemplo anterior, uma ou outra tem que ser verdadeira para que ele consiga executar, tá bom? Então, vamos executar aqui. Vou limpar a tela. Vamos chamar aqui o nosso playbook. Ele não vai instalar porque já foi instalado, tá? Mas ele vai ter que passar no teste, tá? Se ele não passar no teste, aí tem um erro, né? Mas a gente sabe que ele deve passar porque as duas estão com a distribuição CentOS 8. Beleza, ele saltou, ó, deu saída, né? O RC aqui deu saída como 0, né? O código de resposta aqui deu como 0, tá? Vamos mudar ali, vamos colocar então para que ele verifique se a versão é um CentOS versão 7, tá? Então ele vai verificar se é um CentOS 7. A gente sabe que isso é falso, não é verdadeiro. Então ele deve dar saltar, né? Ele deve pular a nossa etapa ali. Bom, então veja que ele pulou, né, exatamente porque a saída deu como falso, né? Então ele identificou que é CentOS, porém não é 8, ou melhor, não é 7, e sim versão 8, então não passou no teste, já que o meu playbook só vai executar se for CentOS 7, beleza? Outra forma de nós representarmos aqui, tá, as condições, eu poderia ter colocado assim, ó, tá? Ficaria até uma forma mais visível aqui, ou talvez até mais elegante aqui na visualização, ó. Isso aqui também tem o mesmo efeito do AND, tá? Então posso colocar assim. Então neste exemplo tem que ser verdade esta opção e esta opção. Essa aqui seria então a forma que você trabalha com a condição utilizando o AND, tá? Se eu quiser trabalhar com aquela mesma opção que eu utilizei anteriormente, né, fazendo a verificação, se eu queria que fosse igual a CentOS ou igual a Red Hat. Então, neste caso, eu não posso colocar o AND porque não vai dar certo, né? Ou é CentOS ou é Red Hat. Aí eu tiro esse hífen aqui e coloco assim, ó. Então, essa é a representação de um OR, né? De OR. Então, ele verifica se a distribuição é CentOS ou se ela é distribuição Red Hat. Se uma delas for verdadeira, ele então executa essa tarefa. Se nenhuma for verdadeira, ele então salta essa execução. Bacana? Então, essa seria outra forma de nós representarmos utilizando OR ou o AND, tá bom? Então, só lembrar aqui do hífen no início. Outra forma que nós temos aqui de aplicar ainda a condição de repente eu quero que ele verifique realmente se a versão é CentOS, só que eu quero agora que ele verifique da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a condição, colocando assim, ó. Colocando esse sinal de maior que. Por quê? Na verdade, eu vou passar duas condições para ele. Eu preciso que a primeira condição ela seja verdadeira se porventura for Ansible, Ansible Distribution versão seja um CentOS, tá? E também eu quero que ele verifique se o Ansible Distribution, o version, seja igual à versão 8. Então essa é a minha primeira condição, tá? E a segunda condição, eu quero que ele verifique, né, se porventura, né, ela é uma distribuição CentOS, ou melhor, Red Hat, ok? Com a versão Ansible Distribution. Colocar 8 também, tá? Que é a versão que nós queremos, tá? Então, ó, veja que eu coloquei aqui esse sinal de maior que, e a primeira sentença eu coloquei aqui entre os parênteses, né? Indicando então que tem que ser a distribuição CentOS e ela seja a versão 8, tá? Até digitei errado aqui. Tá? Então tem que ser a Ansible Distribution CentOS e Ansible Distribution versão 8, só assim ele traz essa primeira opção. Se não for, ele vai fazer um segundo teste, ó, ou verificar se a distribuição é Red Hat, tá? E novamente, né, faltou aqui completar o version, né? E se a versão é 8, tá? Então neste caso ele vai executar se a distribuição é CentOS versão 8 ou se a distribuição é Red Hat versão 8. Se não for,
ele sai fora, ele pula, tá bom? Mas se for, ele vai executar em uma dessas atividades. Então essa seria a segunda forma também de utilizarmos a condição, e aí veja que eu estou colocando várias condições para que seja verdade, e só assim ele vai tratar aí da minha versão, tá bom? Então este é um outro exemplo, tá, que poderíamos aplicar. Bom, continuando aqui, eu vou demonstrar uma forma que nós podemos utilizar o loop, que nós vimos no vídeo anterior, junto com a condição. Então, eu vou colocar a condição que ela só vai ser verdadeira se ele fizer aqui um looping, e o looping que eu vou passar aqui, eu vou passar na verdade aqui uma variável especial aqui, na verdade é do facts lá, né? Vou coletar e vou procurar se o Ansible mount, ok? Então, ou seja, vou pegar todos os pontos de montagem, tá? Vou trazer como looping e ele só vai fazer a instalação se porventura a minha condição aqui for verdadeira. Então veja que eu coloquei o looping e ao mesmo tempo vou colocar a condição. Sempre que ele encontrar a palavra when dentro de uma tarefa, ele só vai executar a tarefa se aquela condição for verdadeira, tá bom? E qual é a condição verdadeira? Eu vou pegar aqui o item mount, tá? Se ele for igual a barra, ou seja, eu quero que ele verifique a raiz em todos os pontos de montagem que ele trouxer ali da saída do meu comando Ansible Fact, eu quero que ele pegue a raiz. E se a raiz, ou mesmo, se a partição for raiz e também eu quero que ele verifique o item size, né, que é o tamanho, tá? E ele verifique lá a opção available, né? Ou seja, o espaço que eu tenho livre, ele é maior do que aqui no tamanho. Eu vou ter que colocar o tamanho em bytes, tá? Então eu quero que ele verifique se o tamanho ele vai ser maior do que 100 megabytes. Então, para instalar o HTTPD, eu preciso que a raiz ela tenha um espaço livre de mais de 100 megabytes. Então, eu vou ter que transformar 100 megabytes em 100 megabits. Eu vou colocar aproximadamente, né, 100 milhões aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Faltou 2 zeros aqui, né? Então, 100 milhões. Então, ele vai verificar se 100 milhões de bytes é o tamanho livre que eu tenho disponível na partição raiz. Se isso for verdade, né, então, se a partição, o item montado for a partição barra e a partição barra, ela for maior do que 100 megabytes, então ele faz a instalação do pacote HTTPD. Tá bom? Então vamos verificar se ele vai executar ou se ele vai saltar, tá bom? Vamos executar aqui então o nosso playbook. Bom, beleza, olha o que ele fez, né? Eu coloquei com "-v" exatamente para que a gente veja essa saída, né? Ele não precisou instalar porque o pacote já está instalado, tá bom? Então veja que o pacote já está instalado. Mas ele fez aqui, ó, ponto de montagem, o item mount barra, que é o dispositivo, vai ser esse aqui, ó, o barra dev mapper cs root, tá, o sistema de arquivo XFS, mas ele trouxe todos os outros, né? Veja que aqui na hora que ele faz a ação, ele vai procurar os outros pontos de montagem também, né? Então ele procurou, né, os outros pontos, tá? Mas o que nós pedimos foi apenas a raiz, para ele verificar se a raiz ela tinha o tamanho desejado, tá bom? Então aqui ele deu a condição, né, a saída como falsa, porque na verdade, né, ele até identificou, ó, que o tamanho total aqui é até maior, né? É maior do que os 100, só que neste caso o pacote já estava instalado, então ele não precisou instalar de novo, tá bom? Vamos colocar aqui uma condição absent, só para ele poder remover, tá? Então eu quero que ele desinstale se porventura o tamanho da raiz for maior do que 100, né? Então vamos ver se ele vai executar. Bom, então nós vamos executar. Eu fiz o procedimento seguinte, eu desinstalei o pacote HTTPD nos hosts, tá? Eu fiz a desinstalação deles. Ele vai fazer a instalação somente se o ponto de montagem raiz tiver um espaço maior do que 100 megas livre, tá bom? Então vamos ver aqui se ele vai fazer a instalação. Beleza, ó, então ele fez a instalação, veja que ele fez a alteração nos dois hosts, né? Então ele identificou aqui o barra como o dispositivo barra dev barra cs, tá? Ele verificou o tamanho, né? Ó, o size available, esse é o tamanho do volume, tá? Nós colocamos ali para ele identificar se esse tamanho era maior do que 100 megas, veja que é bem maior. Então realmente ele conseguiu, né, fazer a instalação porque o tamanho da minha partição é maior do que os 100 megas. Bacana? Então
essa foi a etapa da condição junto com o loop. Ele então identificou e fez a instalação. Só que eu tenho várias partições, então de repente, né, eu teria que fazer a checagem em todas elas. Ele já fez isso, ele verificou se a partição raiz ela tem um tamanho ali maior do que o tamanho determinado, no nosso caso foi de 100 megas, tá bom? E aí ele conseguiu fazer a instalação. Esse foi então o vídeo trabalhando com condição, tá? E junto com ele também apliquei aqui a tarefa, tá? Ficou um pouquinho mais extenso, mas é isso. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, esse é um bom momento, né? Assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, tá? Marque também o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos que vão surgir aqui dentro do canal, tá bom? E se você tiver algum questionamento, né, alguma dúvida aí na execução, coloca aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer de te responder. Então, até o próximo vídeo. Fui!